Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 sobre análise sintática e hoje nós veremos aí uma introdução para os estudos dos termos da oração, tá? Pois bem pessoal, nós estamos falando aí em análise sintática e eu venho falando para vocês destes termos aqui, que são os termos aí usados em análise sintática. São 11 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, enfim, todos estes que estão aqui. Estes termos, pessoal, eles são organizados aí na análise sintática em 3 etapas, tá? Nós temos aqui os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Eu aconselho até vocês a copiarem isso aqui, dar um stop e copiar, e depois dar uma lida e ver, né, como é que eles são organizados. Eu vou explicar para vocês por que eles são organizados dessa forma aqui, em 3 etapas, tá? Então nós temos aqui os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, o complemento nominal e os complementos verbais, que se divide aqui em objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. E os termos acessórios da oração, são a adjunta de nominal, a adjunta adverbial e o aposto. E o vocativo que tem aqui, né, o asterisco aqui, porque a gente vai ver, ele tem aí uma observação especial a fazer a respeito dele. Mas eles são divididos dessa maneira aqui, tá? Pois bem, vamos ver aí por que eles são divididos dessa maneira. Termos essenciais. O que é essencial? Aquilo que não pode faltar, né? Aquilo que tem que ter. Então são essenciais aí o sujeito e o predicado. Por quê, pessoal? Porque qualquer oração, como a gente viu aí na aula 2, a oração ela tem que ter, ela é constituída de sujeito e de predicado, ou ao menos de predicado. Prestem bem atenção, a oração ela é o enunciado linguístico, né, que é constituído aí de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado, senão não pode ser oração, tá? Então, por isso que a gente chama de termos essenciais da oração. Daí aquela velha pergunta: professor, se é termo essencial, por que existe oração sem sujeito? Não, é a colocação que é colocada aí de maneira, que é feita de maneira errada, tá? Oração é todo enunciado linguístico, né, que é construído em torno de um verbo e que é constituído de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado. Tá? Por isso que são termos essenciais. Então eu tenho aqui: Eduardo chutou a bola na trave, né? Qual é o sujeito? Paf. Primeiro eu acho o verbo. O sujeito é Eduardo e o que sobra aqui é predicado, né? Então a oração, qualquer oração que vocês vejam aí, ela vai ter ou sujeito e predicado, ou pelo menos o predicado. Tá? Não existe oração sem estes termos. Por isso que a gente chama de termos essenciais da oração. O sujeito, eu acho o sujeito, o que sobra é tudo predicado. Tá? E aqui o que eu tenho? Eu tenho uma oração feita só de predicado. Nevou muito ontem. Nevar é um verbo aí que indica fenômeno da natureza, e os verbos que indicam aí fenômenos da natureza são impessoais, ou seja, não tem pessoa. O que quer dizer isso? Não tem sujeito, tá? Então aqui eu tenho só o predicado. Aqui eu tenho uma oração com sujeito e com predicado. Aqui eu tenho uma oração só com predicado. Por isso que a gente chama de termos essenciais da oração, tá ok? Que são aí o sujeito e o predicado. Agora, os termos integrantes, pessoal, e os acessórios, vou explicar primeiro os integrantes, por que tem esse nome. O que é integrar? Eu apenas vou integrar a oração. Tá? Ele não precisa, ele tem os termos essenciais, mas aí eu quero integrar alguma coisa àqueles termos essenciais da oração. Então eu tenho aqui, ó, Eduardo chutou a bola na trave. Tá aqui a oração, sujeito e tem predicado. Se eu falasse para vocês só Eduardo chutou, vocês entenderiam, né? Eu passaria a informação para vocês. É verbo, tem um verbo, é oração. Eduardo chutou, vocês entendem, né? Então, ela tem aí um sentido completo, tem um verbo, é oração, é frase, vocês entenderiam. Agora, eu quero integrar alguma coisa a esse sujeito e a esse predicado, que já tem aí os termos essenciais. Eu quero integrar com alguma coisa, aí eu digo chutou a bola. Então eu peguei esse bola aqui, pessoal, esse termo está integrando chutou, tá? E aí
Por isso que a gente chama esse termo a bola de termo integrante. Na verdade é bola, né? A bola que forma o termo integrante aqui, ó. E isso aqui forma o termo integrante dessa frase aqui. Se eu falar só Eduardo chutou, sujeito, predicado. Vocês entenderam? Termos essenciais. Mas eu quero integrar alguma coisa a esses termos essenciais. Aí eu digo a bola. Eduardo chutou a bola. Então eu integrei, né? Só integrei. Não tem nada de difícil. Se eu falar, por exemplo, Eduardo, né, vocês vão perguntar o quê? Não passei a informação para vocês. Por quê? Porque eu só tenho aí o sujeito. Na verdade, nem dá para dizer que eu tenho só o sujeito, porque eu só tenho um nome, na verdade, um substantivo, né? Agora, se eu falo Eduardo chutou, eu já tenho uma oração, eu já tenho uma frase. Mas daí eu quero integrar isso. Chutou o quê? Chutou a bola. Então eu tenho aqui um termo, ó, um termo integrante, que está integrando isso aqui. E acessório, pessoal? O que é o termo acessório? O acessório, eu posso dizer aí, tá? As mulheres. As mulheres são bonitas por natureza, né? Agora, a mulher pode estar vestida aí simples, sem joia nenhuma, né? Sem uma maquiagem, sem alguma coisa no cabelo. Naturalmente ela é bonita. Se ela colocar aí algumas joias, se ela se arrumar o cabelo, colocar uma pulseira, colocar uma bolsa, um vestido, o que vai acontecer? Ela simplesmente colocou acessórios nela. Ela vai ficar mais bonita, com certeza, né? Mas esses acessórios não vão fazer falta para a beleza dela, não vão fazer falta para ela em si, porque o essencial está ali, né? Que é a pessoa, digamos assim. Então os termos acessórios é aqueles que eu posso retirar da oração, que não vão fazer falta nenhuma. Eu tenho como termo acessório aqui o a, e tenho como termo acessório aqui o na trave. Esse na trave aqui e esse a aqui, pessoal, que eu não sei nem se vocês estão me enxergando, mas já é de propósito mesmo para não enxergar. Ó, Eduardo é o que está aqui em cima. Eduardo chutou a bola na trave, tá? Para que vocês percebam que eles são só acessórios aqui. Eu não preciso deles para passar a informação para vocês. Quando eu digo Eduardo chutou, vocês entendem. Termos essenciais da oração. Sujeito e predicado. Agora, vocês vão me perguntar, chutou o quê? Aí eu vou ter que integrar isso para vocês. Termos integrantes. Chutou a bola. Aí eu coloco aqui, né, um termo integrante. Aqui para que vocês entendam, né, melhor ainda a frase que eu vou colocar. Agora, eu posso colocar um acessório aqui. Eu posso colocar o a, se eu falar Eduardo chutou bola, vocês entendem. Termos essenciais, sujeito e predicado, mais um termo integrante aqui, que daí seria o objeto, né? Objeto direto. Bola. Mas eu posso dizer a bola. Aí eu integrei, eu coloquei um acessório aqui na frente. Para que vocês entendam mais ainda. E aí eu coloquei aqui onde? Na trave, que é o que está aqui. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Eduardo chutou. Termo integrante, eu quero integrar a informação. Bola, vocês vão entender. Eduardo chutou bola, vocês entendem. Aí, se eu falar o a e o na trave, vocês vão entender mais ainda, porque são acessórios. Estão entendendo o processo? Eduardo chutou a bola na trave. Um exemplo que dá para vocês entenderem melhor isso é como os índios falam. Vocês já perceberam? Índio quer isso. Índio quer... Ele fala o sujeito, o verbo e um termo integrante, né? Ele quase parece que não coloca acessórios na frase dele. E as pessoas entendem por quê? Porque o essencial ele falou, o essencial e o integrante, né? E os acessórios não precisa, porque a gente consegue se comunicar. O acessório é aquilo que eu posso tirar da oração que não vai prejudicar o sentido da oração. O integrante é aquilo que eu apenas integro ali, né, para aumentar ainda mais a informação que eu estou dando. Para passar mais ainda o sentido que eu quero passar para a outra pessoa, tá? Isso quer dizer termos essenciais e termos integrantes, pessoal, e acessórios. O acessório eu posso tirar. Eu espero ter esclarecido um pouco, que é um pouco complicado também até de passar isso para vocês. Mas eu acho que deu para esclarecer um pouquinho aí, tá? Então aqui, pessoal, termos diante disso que eu falei para vocês, dessa divisão que vocês viram ali em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá? Esses termos todos aqui, ó, que a gente viu aqui, esses termos todos aqui, tá? Esses aqui,
Existem os termos que são ligados ao nome e termos que são ligados ao verbo. Isso já é importante vocês irem colocando na cabeça de vocês para a gente fazer a análise sintática dos termos da oração. Tá? Destes termos aqui, tem os termos que são ligados aos nomes e termos que são ligados aos verbos. Tá? Já vão colocando isso na cabeça de vocês. E aí eu acho que de repente até uma decoreba aqui que vocês vão ter que fazer aí. Termos relacionados ao nome predicativo do sujeito, adjunto adnominal, complemento nominal e o aposto. São termos aí relacionados aos nomes. O que é nome, pessoal? Nome está ligado ao substantivo ou aos termos substantivados na oração. Já vão prestando atenção nisso. Tá? Então os termos ligados ao nome são o complemento nominal, o aposto, o adjunto adnominal e o predicativo. Termos relacionados aos nomes. Tá? Aí o que vocês estão vendo aqui? Adjunto adnominal é um termo, ó, adjunto adnominal, que está junto do nome. Olha a oração aqui. As fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Tá? Chuvas é um substantivo, é um nome. Quais são os termos que se voltam para este nome chuvas? Né? O as, artigos, ó. O fortes, que é o adjetivo, ó, fortes, está relacionado a chuvas. O as está relacionado a chuvas. E essa parte aqui de verão também está relacionado a chuvas. São termos ligados ao nome, tá? Ao substantivo chuvas. A gente percebe porque aqui, ó, forte não é uma característica de chuvas? É, adjetivo. As não está ligado a chuvas porque é as chuvas. Está ligado a chuvas. De verão, eram chuvas de verão. Locução adjetiva, como está aqui, ó. Locução adjetiva. Equivale aí a estival, que é o adjetivo. Tá? Então vocês têm que começar a perceber já isso. Claro, ver os nomes que tem dentro da oração e ver o que está voltado para este nome. Aqui a gente consegue perceber que forte está ligado a isso, que as está ligado a isso, né? E aí eu tenho o verbo. Aí tem que ver o que está ligado ao verbo. Tá? Nossas é pronome pessoal, pronome possessivo adjetivo, né? Que daí já está aqui, ó, nossas. E o de milho é locução adjetiva. Tá? Pois bem, as fortes chuvas de verão, né? Isso tudo está ligado às chuvas, termos ligados aos nomes. Tá? Eu só separei aqui para que vocês percebam bem como é que isso aqui está colocado. Agora vamos seguir adiante aqui. Tá? Então eu tenho aqui, ó, termos relacionados aos verbos. O verbo está aqui, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial e objeto direto. Objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial e objeto direto, ligados ao verbo dentro da oração. Querem dar uma olhadinha aqui? Pois bem, tá aqui. Agora eu tenho Carla vendia livros. Os passageiros esperavam o trem. Olha que interessante. Tá? Eu tenho o nome Carla. O que está ligado ao nome Carla? Se tivesse um artigo aqui na frente, o A estaria ligado ao nome Carla. A Carla vendia livros. Né? Esse A estaria ligado a Carla. Agora eu tenho um verbo vender aqui. O que está ligado a esse verbo aqui? Carla está ligado a esse verbo? Não. Ó, livros. Está aqui, ó, está ligado ao verbo vender. Vendia o quê? É um termo integrante. Eu preciso desse termo integrante para se ligar ali ao verbo. Então esse nome aqui agora está ligado ao verbo. É um nome também, mas ele está ligado ao verbo. Livros aqui está ligado a Carla. Livros é uma característica de Carla. Livros tem a ver com Carla só dentro da oração, mas ele não está ligado a Carla. Esse aqui é um termo ligado ao verbo. Os passageiros esperavam o trem. O trem aqui está ligado a Carla, aliás, desculpe, a passageiros. O trem é uma característica de passageiros. O termo que está ligado a passageiro aqui é o os, que é o artigo. Aí sim está ligado a passageiros. Tá? Agora, esse termo aqui, ó, o trem, não está ligado ao nome, que é o sujeito. Esse termo, o trem, está ligado a quem? A esperavam. Esperavam o quê? O trem, objeto direto.
Objeto direto está ligado ao verbo. Isso vocês têm que começar a fazer dentro da oração, porque vai ser muito importante na análise sintática. Você já sabe reconhecer, já fazer análise morfológica. Se já sabe fazer análise morfológica, fica fácil de fazer aqui a análise sintática. Ver quais são os termos que estão relacionados aos nomes e quais são os termos que estão relacionados ao verbo. O objeto direto é um termo relacionado ao verbo, o adjunto adnominal é um termo relacionado ao nome. Tá? Então o que nós temos aqui? Boa colocação. O vocativo, pessoal, o vocativo ele é um termo isolado na análise sintática. A gente coloca ali para fins didáticos só. A gente está vendo os termos da oração. Esses termos, por que a gente está analisando esses termos da oração? Porque eles se relacionam um com os outros. Carla vendia livros. Né? Esse livro se relaciona com vender. Quem é que vendia? Carla. Carla, de certa forma, né, se relaciona aí com o verbo vender também. Então um termo se relaciona com o outro. O vocativo não se relaciona com ninguém. Ele é um termo isolado dentro da oração. Ó, Maria, ó Maria. Eu estou pedindo aqui para um chamamento. Ó Maria, vais fazer almoço hoje? Pode ver que quando eu digo ó Maria, tem até uma vírgula aqui, ó. Se tem a vírgula, não está se relacionando com termo nenhum ali. O vocativo ele é um termo isolado. Tá? A gente coloca aqui na análise sintática para fins didáticos, só isso, mas ele não vai se relacionar com nenhum, aqui vai fazer almoço hoje, só que tudo tem uma relação, uma palavra com outra. Agora esse aqui não tem até a vírgula ali, ó. Se eu tirar essa vírgula vai ficar Maria vai fazer almoço hoje. Parece que esse verbo aqui, né, ele está junto de Maria, parece que Maria tá fazendo a ação naquele momento aí, mas eu tenho uma vírgula aqui, eu estou dizendo ó Maria, vírgula. Cortei, ele não se relaciona com termo nenhum, o vocativo. Então tem que ter esse cuidado aí, porque isso aqui na hora de classificar o sujeito, vocês vão achar que isso aqui é sujeito. Tá? Mas a gente vai aprender bem como é que funciona isso. Então termos relacionados ao nome, termos relacionados ao verbo. Tá aqui, graves acidentes de trânsito acontecem em São Paulo. Ó, o que tem função nominal... o que é nome, então? O que é verbo dentro da oração? O que vai ter função nominal são os substantivos, que você já sabe reconhecer, os adjetivos e as locuções adjetivas, os pronomes, os numerais, né? E aí tem que ter cuidado aqui, ó, em São Paulo. São Paulo é um nome, é um substantivo, é o nome de uma cidade, mas é uma locução adverbial, de lugar. Esse termo todo aqui, ó, em São Paulo, não dá uma ideia de lugar aí. Onde é que ele mora? Ele mora em São Paulo. Ó, a noção de lugar. Né? Onde ele mora é a pergunta que eu faço. Então, isso aqui, embora seja um substantivo, porque o advérbio pode ter um substantivo dentro dele, só que tem a preposição ali. Isso tudo é uma coisa só, é um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto adverbial está relacionado aí com o verbo. Tá? O primeiro passo que vocês têm que fazer quando vocês estão diante de uma oração para ver o que é o que dentro dessa oração é localizar o verbo. Onde é que está o verbo aqui? Está aqui o verbo, acontecer. Então localizei o verbo. Né? Esse é o primeiro passo. Achei o verbo, está aqui. Tá? Acontecer. Localizei o verbo. Agora o que eu vou fazer? Eu sigo adiante. Né? Segundo passo, dividir a oração em sujeito e predicado. Por quê? Se eu localizei o verbo, eu vou fazer a pergunta para o verbo. O que é que acontece? Graves acidentes de trânsito vai ser a resposta. Né? Então eu já sei que o sujeito é isso aqui, tudo o que for aí a resposta que eu fizer para o verbo, o que acontece? Graves acidentes de trânsito. Então isso tudo aqui, desculpa, é o sujeito. É o sujeito, tá? Acontece em São Paulo. Isso tudo é o sujeito. Ali, tá lá. Como eu coloquei aqui, graves acidentes de trânsito. Sujeito. O que sobra aqui é o predicado. Acontecem em São Paulo. Tá? Primeiro eu localizo o verbo. Faço a pergunta para o verbo. Depois que eu fizer a pergunta para o verbo, aí eu acho o sujeito. Então daí, se eu achei o sujeito, tudo que sobra, que não é sujeito, é predicado. Já achei sujeito e já achei o predicado. Tá? É o caminho que a gente tem aí para fazer a análise sintática. Eu estou achando muito difícil, mas não é tão fácil assim. A análise sintática é um pouquinho complicado. Agora, se estudar, não fica difícil. Tem que estudar. Tá? Terceiro passo, achar os núcleos. Aí eu tenho que achar o núcleo do sujeito e tenho que achar o núcleo do predicado. Qual é o núcleo do sujeito?
vai ser sempre aí um substantivo ou uma palavra substantivada. Prestem atenção. Né? Como é que eu sei? É aquela palavrinha que eu não posso tirar da oração. Graves acidentes de trânsito acontecem em São Paulo. O que eu não posso tirar aqui? Eu posso falar graves acontecem em São Paulo? Não. Eu posso falar de trânsito acontece em São Paulo? Não. Eu posso falar acidentes acontecem em São Paulo. Aí ficou mais completa. Essa aqui eu não posso tirar. Agora essas eu posso tirar. Por quê? Porque estão juntas dele. O que eu não posso tirar aqui é acidentes. O núcleo do sujeito é aquela palavrinha que eu não posso tirar e que se eu tirar vai prejudicar o sentido da frase. Eu digo, acidentes acontecem em São Paulo. Né? Esse de trânsito e esse grave são termos acessórios. Aí já começa a entrar no termos acessórios, termos integrantes. Tá? Então achei aqui o núcleo do sujeito. Acidentes. Né? Achei os núcleos, que é o terceiro passo. O núcleo do predicado vai ser sempre o verbo. Acontecer. Né? Em São Paulo, a gente já viu que é uma locução adverbial, né, de lugar. Então o núcleo do predicado é o verbo. Achar os núcleos seria o terceiro passo. O quarto passo é denominar os termos. Sujeito a gente já viu que é graves acidentes de trânsito. Então tá aqui, acidentes o que é? Um substantivo e é o núcleo do sujeito. Tá ali, núcleo do sujeito. Graves é um adjetivo, tá junto de acidentes. Né? Que a gente vai chamar, se ele tá junto do nome, adjunto adnominal. Locução adjetiva de trânsito, tá junto do nome. A gente já viu que isso aqui tá junto de acidentes. Então, adjunto adnominal também. O predicado tá aqui, acontece em São Paulo. Agora eu vou denominar os termos. Acontecem, eu tenho que ver que tipo de verbo que é esse aqui. Se ele é um verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo bitransitivo ou intransitivo. Nesse caso aqui ele é um verbo significativo e é um verbo intransitivo. Como é que eu sei? Aí isso a gente vai ver depois, direitinho. Em São Paulo é um adjunto adverbial de lugar, como a gente já viu. Esse seria aí o quarto passo. Tá? Então tá aqui, pessoal, análise sintática, ó, graves, agora tá tudo aqui, graves acidentes de trânsito acontecem em São Paulo. Primeira coisa, achar o verbo. Segundo, dividir em sujeito e predicado. Terceiro, achar o núcleo do sujeito e do predicado. E quarto, denominar os termos. Tá, terminamos a nossa aula, na verdade. Mas assim, pessoal, eu sei que deve ter ficado um pouco complicado para vocês e eu imaginava que algumas coisas, claro, deve ter esclarecido, mas outras deixou complicado. Por que ficou complicado? Porque a gente está fazendo aqui já a análise de termos que vocês ainda não conhecem. Então eu sugiro o seguinte, eu queria esclarecer bem isso aqui, porque é importante organizar bem as coisas aí na cabeça de vocês, para a gente poder entrar aí nos termos da oração propriamente dito, né? Nos termos, todos os termos. Então eu aconselho, quando vocês terminarem de ver os termos da oração, que é o que a gente vai começar a ver agora, vocês voltem aqui e vejam essa aula. Tá? Ela foi mais para organizar a cabeça de vocês para que a gente possa dar continuidade. Vai ser muito interessante se vocês terminarem os termos da oração e voltarem aqui na aula 3, né, para assistir essa aula aqui. É sempre importante para dar uma organizada aí nas coisas na cabeça de vocês. Tá? Então vamos aí para a nossa aula de número 4 de análise sintática, tá ok?